Desprovido de vontade, nos ombros uma majestade, nos sonhos a liberdade, será, no fundo, apenas um covarde? Trechos de Vassalo, em Controverso, de W. Pueblo. Bem-vindos ao nosso canal, o Ventando, aquele que te traz sempre a verdade de volta. Eu sou Valdíleme e nós estamos aqui para a nossa rotineira atividade de analisar os fatos que se apresentam para nós, né? Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou te convidar para fazer a tua inscrição, marcar a sinetinha, fazer teus comentários após a análise, dizer o que discorda, o que concorda, apresentar seus argumentos para permitir que eu cresça na minha análise e também distribua para os seus amigos, adversários, cinegrafistas, sonhadores, que vocês, porventura, convivam para permitir que nosso canal seja conhecido e com esses oks, essas sinetinha marcada, as curtidas, o YouTube, o algoritmo do YouTube entenda que essa coisa é importante, sem a qual a gente não pode viver, e aí, de repente, distribua para mais pessoas nessa rede mundial. Beleza? Bom, vamos, como sempre, começar trazendo algumas novidades do que ocorreram nos últimos dias, né? Veja só, existe a atividade do Ansar Allah, dos Houthis ali no Iêmen, o sul da Península Arábica, ela está em constante ação e praticamente isolou a atividade comercial da Arábia Saudita no Mar Vermelho, né? Por conta disso, as seguradoras também estão dispensando os contratos de seguro com aeronaves, aliás, com belonaves da Arábia Saudita, do Reino Saudita, e isso, de certa forma, está criando um grande problema, um grave problema de, vamos dizer, de abastecimento, propriamente dito, do Reino Saudita. Por sua vez, o Bobachev tem utilizado os sistemas de mídia ocidental para informar. Isso, na realidade, é coisa de acalmar mercados, né? É a atividade rotineira dele que a gente já acostumou a ver. Que é quando está numa situação de mercado aberto, ele distribui falsas mensagens, né? Para permitir que os mercados não se assustem. E aí a coisa seja levada em banho-maria com relação a essa situação da commodity, do petróleo, né? Então, os meios de comunicação ocidental, os porta-vozes do Império Ocidental, eles têm informado que Bobachev diz que o Irã tem buscado ele para sentar, para negociar algum acordo e tal. Por isso que existe, nesse momento, a calmaria. E por isso a calmaria ocorreu durante o final de semana. E qual é vamos dizer assim, a razão disso? Como a gente viu já o mercado. E também porque, no fundo, ele precisa se justificar porque não cumpriu as ameaças do final de semana e porque está até agora sem dar continuidade nas operações de destruição total que ele tinha prometido. E nós vamos já saber qual é as últimas notícias sobre isso. Então, mas o Irã, em contrapartida, em relação a essas tentativas de acordo, diz que não tem nenhum acordo sendo encaminhado. Não existe iraniano conversando com ninguém. O Irã não levou proposta, não mandou proposta, nem pediu para ninguém.
o que quer dizer que até agora chamadas propostas de cessar-fogo, reativação do cessar-fogo, os compromissos, eles têm sido levados só de um lado para o outro, só do Gorbachev para o Irã, usando os vários, vamos dizer assim, personagens terceiros que podem atuar nisso. E nós já tivemos a oportunidade de ver aqui no último levantamento nosso que foi inclusive o primeiro-ministro do Iraque utilizado para ser porta-voz desses pedidos, né, de chamamento ao compromisso. Isso são as coisas. Então, veja, o conflito está sério, o Estreito de Hormuz fechado, o Estreito de Bab el-Mandeb fechado, os Houthis reagiram, continuam reagindo ao processo de isolamento que eles estão impondo à Arábia Saudita, e, por sua vez, ao norte da Arábia Saudita, na fronteira com o Iraque, os xiitas do eixo da resistência estão, por sua vez, iniciando os combates também à Arábia Saudita, a partir daquela região lá do norte do Iraque. Portanto, a Arábia Saudita entrou numa sinuca que não tem saída. O estágio em que ela se encontra agora é um estágio de susto, né? Isso é uma coisa. Mas veja, hoje são 28 de julho e está se encontrando em Nova York, tanto acho que Nova York, Washington, porque Gorbachev, Bibi doidão, tá meio assim, se chegar em Nova York, o prefeito de Nova York entrega ele para o Tribunal Penal Internacional. Então, mas é que ele viajou para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, quem foi para os Estados Unidos foi também Zezé Ruela da Ucrânia. Então, os dois estão indo lá com o discurso, com a desculpa de que estão indo à cerimônia fúnebre, né, ao enterro do senador que morreu com a dissecção de aorta. A gente teve a oportunidade de falar, inclusive é o mesmo problema meu. E o senador da Carolina do Sul. E o que ocorre? A oportunidade vai ser para os três se reunirem e baterem um papo ao pé do ouvido. Veja, cá comigo, essa conversa dos três reunidos, Bibi doidão, Gorbachev e Zé Ruela, e depois do Zé Ruela ter atacado aquele navio iraniano que se dirigia para a Rússia no Mar Cáspio, aí tentando fazer uma ligação, uma interligação entre os dois conflitos, né, o da Ucrânia na Europa e o do Irã no Oriente Médio, veio-me uma leve pulga atrás da orelha sobre qual era a perspectiva, o que buscavam os três com essa operação e o que poderia estar por trás dessa reunião que eles estão conversando agora, né? Veja que a gente vai depois dissecar sobre um determinado raciocínio, que é possível, obviamente, mas que por enquanto só são levantamentos da minha parte, só são suspeições da minha parte. Depois a gente pode fazer uma análise específica sobre isso. Mas é que os três estão se encontrando hoje lá em Nova York. Agora as coisas mais quentes, atualizadas. Olha só. Segundo informes, alguns informes circulando pelos analistas alternativos na internet, está ocorrendo uma coisa estranha. Primeiro, o Oman já se dirigiu, o Oman está se dirigindo nesse momento, segundo as notícias, para o Irã, uma proposta de administração do Estreito de Hormuz, e essa proposta é levada no sentido de que ele sente na mesa para negociar, para puxar a mesa para negociar, que é essa pressão que Gorbachev está tentando fazer, está usando todo mundo para ver se pressiona o Irã a sentar na mesa para de novo refazer o chamado compromisso de cessar-fogo. Pois bem, o Oman fez a proposta para o Irã. E qual era a proposta do Irã? Segundo o Oman, ele está fazendo ele está levando a proposta em nome de todos os países ali do grupo de cooperação do Golfo, né? Aqueles que estão pessoalmente atingidos pelo fechamento do Estreito de Hormuz, na Península Arábica. Então, ele está levando a proposta. Segundo ventila a imprensa, a proposta seria o Irã abrir mão da obrigatoriedade da administração do Estreito, no sentido de cobrar a taxa, qualquer coisa, né,
pedágio, qualquer coisa que o valha, e cria a situação de voluntariedade para quem passar no estreito. Ou seja, quer que o Irã assuma um compromisso de não cobrar obrigatoriamente, né, a taxa pela passagem e deixasse isso como uma coisa voluntária, que as pessoas que trafegassem pelo estreito voluntariamente se dispusessem a pagar ou não a questão da passagem no estreito. Eu falei em outra oportunidade que tinha um analista muito conceituado, muito especial, conhecedor e com fontes de informação dentro do processo, inclusive de negociação que está ocorrendo entre os indivíduos que estão no conflito, é que haveria uma proposta, o Irã, a China, por pressão econômica, China e a Rússia iriam pressionar o Irã a aceitar uma proposta onde os Estados Unidos também participassem da administração do Estreito de Hormuz, ou seja, uma verdadeira contradição com o que é a proposta atual do Irã. E por que faria isso? Porque ele dividiria, na realidade, a receita que seria de Omã e ficaria do lado de Omã. Ou seja, colocaria estrutura para também atuar na administração do estreito. Ou seja, uma tropinha ali perto, muita gente conversando com as pessoas do Irã, mandando os meninos tomar café lá em Teherã, almoçar do outro lado do estreito, que é no Irã e tal, igual na fronteira Brasil-Paraguai. Aí vai lá, almoça lá, começa a bater papo, caça uns 3 ou 4 traidores, o Mossad vem e oferece uns milhão e tal. Aí uma coisa de aceitar o americano ali dentro de casa, para depois essa coisa virar um verdadeiro, vamos dizer assim, uma verdadeira operação de traição e derrubada do Estado. É uma possibilidade. Mas ele acredita que a China vai pressionar porque por economia, porque não pode, precisa da estabilidade e tal, e aí os Estados Unidos participaria também da história do Golfo, porque isso seria uma saída honrosa para Gorbachev. Essa a esperança de todo mundo que está aí. Veja que eu acho isso, eu analisei. Você querendo conhecer qual é a nossa ideia, qual é a nossa interpretação dessa análise, você dá uma visitadinha aí no nosso, vamos dizer, no nosso histórico de programas, e vocês vão ver um programa específico tratando disso, né? Um capítulo específico tratando disso. Mas eu não visualizo dessa forma. Da mesma forma que não visualizo como aceitável para o Irã essa proposta de que as pessoas paguem voluntariamente, ou se não quiserem pagar, deixam de pagar ao passar pelo Estreito de Hormuz. Uma proposta que eu acho inaceitável para o Irã. Se aceitar, tudo foi por água abaixo. Não é isso? Então, mas existe essa notícia jogada no ar. A outra coisa é que, como nós vimos, né, que a pressão, a falta de munição, a falta de sistemas de defesa, a falta de alvos específicos que tenha valor estratégico para ser atingido dentro do Irã, todos esses problemas que o Ocidente enfrenta nessa guerra com o Irã, está lhe deixando nu. E o Irã tem, em contrapartida, todas essas, vamos dizer, limitações que o Império Ocidental tem para submeter o Irã, em contrapartida, tem todas essas variáveis disponíveis à vontade nos países do Golfo, na Península Arábica, para atingir e, na realidade, derrubar estrategicamente a ação imperial ali. Portanto, nessa situação, além do que, se o estreito só continuar fechado, sem haver operação alguma, da mesma forma o Império vai se render, o Império cai. Então, não existe saída para o Império tem que agir, ele tem que fazer alguma coisa. Porque o tempo, como a gente já esteve observando, ele viaja, ele trabalha a favor do Irã. Então, olha o que acontece. Segundo roda em alguns meios de comunicação, já hoje, o Gorbachev exige do Bibi doidão a retirada do sul do Líbano. A conversa é que ele está exigindo do Bibi doidão a retirada das tropas israelenses que estão no Líbano. E isso pressupõe o quê? Isso pressupõe que ele já recebeu o recado do Mojtaba Khamenei, dizendo que para sentar para conversar tem que sair de dentro do Líbano.
tem que liberar os ativos que estão confiscados, tem que devolver isso para o Irã. Ele só vai sentar na mesa depois que esses pontos forem cumpridos pelo Ocidente. E aí já saiu a conversa de que nesse bate-papo com o Bibi doidão, nessa visita do Bibi, ele já exigiu do Bibi a retirada das tropas. Essa notícia vazou para Israel e está nos comandos militares de Israel e está deixando gente indignada num bocado de lugar. Ou seja, isso é sinal, então, que ele resolveu ir adiante, seguir adiante com as exigências do Irã e continuar parado no aspecto militar o debate do conflito no Golfo. Embora isso seja só uma coisa provisória, uma nova tentativa de enganar o Irã. Mas isso já quer dizer que o Irã já está exigindo e ele já está se submetendo. Porque ele está sabendo o risco e o tempo está correndo para essa questão econômica dinamitar tudo. Não é só a eleição de meio de mandato dele. Isso dinamita, vamos dizer assim, a essência imperial. Isso vai botar o mundo contra o Império Ocidental. Uma aguinha aqui que eu falo demais para molhar a garganta. Bom, também sobre essa história de ouvir o Irã, receber o recado do Irã, está circulando também pelas, vamos dizer, mídias alternativas, a seguinte informação. O filho do Ali Khamenei, que é o atual Ayatollah, o Mojtaba Khamenei, fez uma consulta ao Ayatollah Sistani, do Iraque, para saber se poderia voltar atrás na fátua do pai. Vejam só, lembrem do que a gente já tratou disso. Ora, o pai do atual Ayatollah, Mojtaba Khamenei, o Ali Khamenei que foi assassinado, ele tinha publicado, editado uma fátua, que é um documento efetivo e cogente na religião islâmica, no islamismo, aonde ele fazia uma determinação, onde tinha uma determinação relativa à situação do Irã desenvolver armas nucleares, a chamada arma de destruição em massa. E essa fátua, ela proibia o Irã, ela dizia que é imoral para o Islã, o servo do Islã, o fiel do Islã, se envolver nesse tipo de desenvolvimento de arma de destruição em massa. Então, o que ocorre? Essa fátua, ela está vigente até hoje. O cara que editou essa fátua, Israel foi lá e matou, junto com Gorbachev. Ou seja, era o cara que estava criando a situação para que o Irã não entrasse nessa seara da destruição da arma, da energia nuclear para fins militares, não por causa de pressão do Ocidente, mas por convicção do credo religioso do Islã. Né? Então, o que ocorre? Considerando que esses últimos eventos, o Império Ocidental e Bibi doidão, só falam em destruir a civilização persa, só falam em destruir o Irã, e os últimos comentários das últimas semanas foi isso, estão no empreendimento de conduzir um processo de verdadeiros bombardeios para dizimar a família iraniana, ele realmente mandou fazer a consulta, e fez a consulta. Por quê? Porque ele é novo, ele estava querendo se garantir de que não estaria infringindo ou violando uma norma do Islã, ou uma regra do Islã, ou do próprio pai, ou um desrespeito ao pai, se ele de fato fosse revisar essa posição da fátua. E a resposta do Ayatollah Sistani foi que não existe nada disso, ele está livre para rever a fátua, pelo simples fato de que,
pelo pai, pelo editor, pelo responsável da fátua, não se encontrar vivo, não está vivo, isso não se trata de um desrespeito, um desacato, um descumprimento ou qualquer infração, vamos dizer, religiosa ou legal, à luz do Islã, às decisões tomadas pelo pai dele. Ou seja, liberou ele para rever a fátua de restrições sobre armas de destruição em massa. Ocorre que Mojtaba, nos últimos dias, diz que mandou avisar, depois dessas ameaças de destruição total, chamou o menino do Paquistão, que é o negociador, é o intermediário nas conversas entre Gorbachev e o Irã, de que se as ameaças não parar, ele vai produzir um teste dentro do Irã para demonstrar que pode ter a arma nuclear. Ou seja, ele vai rever a fátua que criava a proibição e vai fazer o teste no Irã. Aquela coisa que a gente tinha conversado lá atrás. Nós temos um programa onde a gente debateu essa possibilidade porque essa coisa ventilou no ar. E, de fato, agora está confirmado que isso foi feito. Ou seja, o Irã, além de ter agora o Estreito de Hormuz, que é uma arma nuclear, como está demonstrado, à vontade para atuar e pressionar o Ocidente e conter o Ocidente sobre todas as tentativas de violação dos direitos dos iranianos, ele demonstrou, no aspecto, vamos dizer, convencional da guerra, que tem poder para atuar convencionalmente contra o exército americano e contra o exército sionista. Ou seja, ele está impingindo, sem arma nuclear, sem nada, uma derrota militar convencional. Esquece o Estreito de Hormuz, esquece a possibilidade da arma nuclear. Só a disputa, só as batalhas, vamos dizer, empreendidas de forma convencional pelos objetivos dos dois lados, o exército iraniano, a força da Guarda Revolucionária, já demonstrou que tem poder para derrotar e está derrotando o exército. Mas fora isso, eles têm a bomba atômica, que é o Estreito de Hormuz, para manter. Ele tem a bomba atômica, que é o Estreito de Bab el-Mandeb, sob custódia dos seus aliados. Ele tem a possibilidade de demonstrar num teste que já pode ter a bomba atômica. Ou seja, ele criou todos os mecanismos, ele se cercou de todas as possibilidades, aonde não deixou nenhuma saída para o Ocidente. Não ficou nenhuma saída para o Ocidente para reagir aos pontos de vista, às determinações do próprio Irã. E aí ele mandou recado para Gorbachev. Então, no fundo, essa coisa é verdade e ela ocorreu. Então, vamos dizer, a revisão da fátua, ela está só por um triz, ela está por uma consequência. Acredito que o reativar das operações militares, não havendo acordo nessa situação que está agora, com certeza que se a China for com a proposta para o Irã, para tentar dividir a administração do Estreito, na forma de melhorar sua economia, porque senão demora muito resolver o problema, eu acho que o Irã corta caminho e faz a detonação nuclear para demonstrar e pronto, e acaba com a conversa. E aí não tem mais problema Estreito de Hormuz, aí não muda mais, aí tudo mudou. A realidade do mundo será outra depois disso. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, essa é a realidade que está agora. Nós estamos num transe, vamos dizer, numa transição de um processo aonde é aceitar negociar, se render e voltar para trás. E a coisa ser conforme as medidas do Irã, e aí se comportar da agora em diante como nações, vamos dizer, pelo menos que se respeitam, não que precisam ter relações diplomáticas, comerciais e tal, mas haver uma espécie de détente onde não se intrometam mais na vida privada do Irã, na vida, nas relações do Irã,
na maneira como conduz o seu comércio, e liberar o patrimônio que é dele, sem meter mais a cara de roubar descaradamente aquilo que é um patrimônio do povo iraniano. Essa é uma coisa que está se avizinhando e é uma saída. Isso é o sinal de que fizemos a transição daquilo que a gente estava falando até agora. Se vocês olharem vários estudos que a gente produziu no sentido de dizer que a gente está vivendo uma realidade que é a exceção histórica da humanidade. Eu cheguei a comparar o exemplo com o exemplo da próprio estágio da Revolução Francesa, da ocorrência da Revolução Francesa, né? Onde num dia era uma realidade e o dia seguinte amanheceu com outra realidade. Esse momento igual, eu digo, no aspecto histórico, como importância histórica, nós estamos vivendo nesse exato momento. É uma realidade que estamos agora na transição, que vem um momento de caos e que a partir daí iniciará um processo de reorganização do caos. Mas tem uma ressalva que eu queria fazer. E essa ressalva, obviamente, é um tempozinho mais longo, e aí eu queria deixar para fazer isso em outra oportunidade, num outro programa, né? Eu vou fazê-la no outro programa. Porque qual é essa ressalva? Essa ressalva é o que está passando pela cabeça de Bibi Doidão, Bobachov e Zé Ruela nesse encontro de Nova York, Washington, e que é a tentativa de linkar as duas guerras, a da Europa e a do Oriente Médio, aonde estão envolvidos as potências que o império que está morrendo pretende limitar, pretende frear o desenvolvimento, a sua atuação. E isso é importante que se diga, porque é, na realidade, o objetivo final dos dois conflitos. Tanto a guerra do Irã quanto a guerra na Ucrânia, eles têm os objetivos de não atingir nem a Ucrânia nem o Irã. Atinge porque diretamente são os pivôs, como chamam, como Brzezinski chamava, né? Chamou. Mas que, na realidade, o objetivo é o império castrar a possibilidade de morrer por conta do desenvolvimento chinês ou da ação militar da Rússia. É a tentativa mesmo de fazer uma coisa como a do Lázaro, né? Levanta-te, Lázaro. É uma coisa mais ou menos do gênero. E aí, como ela é uma coisa que é muito mais cheia de vamos dizer, é um emaranhado de variáveis, eu gostaria de fazer um programa específico onde a gente pode ter um pouquinho mais de tempo para esmiuçar isso. Beleza? Pois bem, é isso aí. A realidade é essa agora. Nós vamos ficando por aqui, eu volto logo. Eu estou tentando ver se eu reduzo o tamanho dos programas. E peço mais uma vez só que você se inscreva, você faça seus comentários, diga que concorda, se não concorda, distribua para os conhecidos e tal, de forma que a gente chegue a mais pessoas, né? Eu tô contando com isso, beleza? E com outras coisas, tá? Um abração e fiquem com o Pueblo. Mata, 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 a vida brota ao jorrar da grota que se faz rir. Desmata, mata, mata, a morte avança, fruto da herança que causou este. Matam curumins, o poceiro que se assentou
matam ativistas, sindicalista que se engajou. Não morre, não morre, diz morre, viram mártires. Balas não ferem, não calam ideais. Não morre, não morre, diz morre, viram mártires. Balas não ferem, não calam ideais. Lara, lara, lara,